Olá, que bom estar com vocês mais uma vez, mais uma celebração que chega até a sua casa, mas na verdade é um convite. Vamos celebrar juntos, vamos cultuar juntos, não é? Esse é um chamado de Deus para cada um de nós. Romanos, capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo orienta, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então, apresente aí a sua vida agora, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, e também do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja sobre você, sobre a sua casa. Eu quero começar, como de costume, pedindo aí a sua ajuda, nos ajude a irmos além, nos ajude a alcançarmos mais pessoas. De que maneira? É muito simples, é muito rápido. Eu quero te pedir agora, primeiro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tanto aí do YouTube, não é? Ou se você ainda não curtiu a nossa página do Facebook, eu convido você a fazê-lo nesse exato momento, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, curta a nossa página. Também gostaria de pedir que você, no canal aqui pelo YouTube, se você puder agora, acessa aí o sininho. Por quê? As notificações vão chegar até você, sempre que a gente tiver um conteúdo novo aí, alguma coisa, vai chegar até você, tá bom? Quero insistir que você também compartilhe agora aí pelo YouTube, né? Você copia ali, né, você vai colocar ali compartilhar, vai sair um link, você pode mandar pelo WhatsApp, né, você pode estar enviando aí, tem muitas formas de você fazer isso. Compartilha com alguém, pede para Deus agora, fala: Espírito Santo, mostra para mim, de repente tem uma pessoa aí carente, necessitada, e essa mensagem, essa palavra vai falar com ela, vai falar a mente e o coração dela, em nome de Jesus. Eu sempre repito aqui, mas nunca é demais, não é? Como ouvirão se não houver quem compartilhe, não é? Compartilhe, para que essa mensagem vá mais longe. E aí, se você quiser mesmo fazer aquele combo que vai turbinar a coisa, vai fazer com que os algoritmos aqui, esses robozinhos, não é? Das redes, das mídias sociais aqui, das redes sociais, elas entendam que é muito bom isso. Você vai agora curtir, tá bom? Curte aí, né, essa palavra, essa mensagem, essa nossa celebração, e você vai fazer um comentário, né? Comentário, o que Deus está falando com você? Vai ali, faz um comentário, tanto no YouTube quanto no Facebook. Isso ajuda a dar uma turbinada, tá bom? E desde já, eu quero te agradecer. Por quê? Que é um gesto simples, rápido, mas que redunda aí em bênçãos para alcançar, atingir muitas pessoas, para a glória de Deus. Que tudo seja para a glória do Senhor, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, é para ele, tá bom? É por ele, tudo pertence a ele. Então, eu quero fazer esse pedido assim com toda a humildade, tá joia? Eu agradeço desde já. Eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo está movendo no meu interior, no meu coração. Essa palavra, ela está dentro de um contexto. Nós iríamos iniciar hoje a gente iniciaria uma nova série de mensagens. Qual que é o nome dessa nova série que iniciaríamos, que não vamos iniciar hoje? É a série Coisas Maiores, mas já se prepare, porque logo mais a gente vai startar essa nova série, que é a série Coisas Maiores. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente tem crido, temos orado, temos jejuado, buscado o Senhor intensamente, crendo naquilo que Deus vai fazer. Mas nós tivemos uma semana assim, muito preciosa, muito especial, né? A semana do amigo, as nossas células aí tendo o dia do amigo, as notícias são das melhores, cada célula aí testemunhando, células, a minha, por exemplo, a célula da qual eu faço parte, né? Tínhamos ali 15 convidados pela primeira vez, né? No momento em que a gente fez ali aquele desafio, aquele apelo, né? Para entregar a vida para Jesus.
todos os nossos convidados levantaram as suas mãos, fizeram a oração de confissão, baseada em Romanos, capítulo 10, verso 9 e verso 10, você já conhece. Se você não fez ainda, eis aí a oportunidade. Se com tua boca confessares a Jesus, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Isso o verso 9, o verso 10 vai dizer, porque com a boca se fala a respeito da salvação, mas o coração se crê para a justiça. Tem que ser de todo o coração, mas tem que verbalizar. Tem que confessar com os lábios. Aí, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 11, diz lá, olha, Jesus veio para os seus não receberam, não é? Mas todos, escute, todos, você, eu, nós, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, tem que receber, tem que convidar Jesus, e foi lindo ali na nossa célula, que esses homens fizeram isso, e nas nossas células, de um modo geral, as notícias são essas, as pessoas realmente se voltando para Jesus, abrindo o coração, fazendo a oração de entrega, isso me alegra demais o coração, mas ao mesmo tempo, isso trouxe no meu coração um certo temor, e aí você fala assim, mas como assim? Né? Sabe, algo que eu temo para mim, mas eu temo para você também, e essa palavra é fruto disso, é que muitas das vezes, você, nós, temos uma tendência, nas situações positivas, nas situações de triunfo, de vitória, sabe aquelas situações favoráveis, nós temos uma tendência, isso é uma característica da natureza humana, nós tendemos a entrar num estado, numa zona de conforto, um estado assim, sabe, que a gente fala, tá bom demais, tá ótimo, imagina só, saí de uma célula onde 15 homens estavam ali como convidados, e todos eles 100% de conversão, no sentido de entrega, de oração, né? Aí, vamos relaxar agora? Né? Essa é uma tendência, mas a gente precisa equilibrar isso, e é sobre isso que eu quero falar com você, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, que Deus está falando comigo, né? Hoje, tive uma experiência onde isso foi confirmado de uma maneira muito forte, sabe, fui desafiado ainda hoje por algo que Deus falou comigo a partir de alguns pastores, assim, então isso mexeu muito comigo, então eu quero estender para você aqui, Deus tem falado comigo no livro de 2 Samuel, pegue aí o livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, essa história conhecidíssima, tá bom? Conhecidíssima, capítulo 11, a partir do verso 1 eu vou ler bem pouco, né? Mas você já vai entender, e daí eu contextualizo, fique tranquilo. Diz assim, o texto, na versão da tradução da minha Bíblia, olha aqui para mim, deixa eu falar com você, olha o que diz o texto aí, 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim, olha, na primavera é um período muito bonito, né? As flores, está florindo, é um período assim, muito bonito, a gente sai daquele período mais difícil, né? Aquele período onde as coisas estavam acinzentadas, e agora surge a primavera, a vida está irrompendo, né? Uma coisa linda de se ver, e é interessante que diz aqui o texto, olha, era a época em que os reis saíam para a guerra, era o costume daquele tempo, os reis, eles iam para a guerra, as nações daquele tempo, os tempos, né, da monarquia de Israel, quando Davi, ele já tinha subido ao trono, Davi já estava, na verdade, eu vou contextualizar, você vai entender, ele já estava assim numa situação muito confortável, o Senhor já vinha dando vitória constante para Davi, né? Ele vinha triunfando, então assim, estava vivendo um momento muito especial, então esse tempo, os reis, eles saíam para a guerra, né? Mas olha que interessante, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Espera aí, você notou alguma coisa aí? Tem algo aqui, hein? É no tempo que quem sai para a guerra? Os reis iam para a guerra, porém, o texto diz que Davi, ele não foi, ele enviou Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, ele não foi,
Muito interessante isso. Tem algo aqui para mim e para você, tá bom? Eu quero que nós extraiamos algo a partir desse texto. Olha aqui na minha direção. Vou continuar então a leitura do texto. Diz: e eles derrotaram os amonitas. Olha, um inimigo assim que era uma pedra no sapato, né? Alguém que vinha assim há muito tempo. Deus havia dito para eles que eles deveriam, na conquista da terra, eles deveriam desterrar esse povo. Eles deveriam, sabe, vencer esse povo, esses inimigos. Esses inimigos eram inimigos de Deus. Existe todo um contexto, eu não vou mergulhar nele, mas eram inimigos de Deus. Afrontaram a Deus, sabe, eram abomináveis, as suas práticas eram abomináveis aos olhos do Senhor, não tinham temor nenhum. Então Deus tinha dado uma palavra, que eles deveriam vencer esse inimigo, os amonitas, né? E eles venceram, né, os amonitas, olha lá, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Rabá era uma cidade muito importante. Mas preste atenção, mais uma vez, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Mas Davi, ele permaneceu em Jerusalém. E olha o que vai acontecer. Aqui é uma tragédia anunciada. Se você conhece o texto, sabe muito bem do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Diz que Davi, pelo fato dele ter permanecido em Jerusalém, né, no verso 2 vai dizer assim: uma tarde, né, Davi levantou-se da cama, estava dormindo à tarde. Nada contra, queridos, nada contra, não tem problema. Mas, puxa vida, é algo assim que me chama a atenção. Ele era um líder. Ele era a referência, ele era aquele cara que Deus o levantou, Deus o colocou assentado no trono, Deus o colocou assentado no trono, mas, num momento onde ele vinha assim de vitória em vitória, de triunfo em triunfo, né? Diz que Davi não foi para a guerra, quando todos os reis iam para a guerra, e estava dormindo lá tarde, deitado na cama. Diz que ele levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Ele foi passear pelo terraço, olha isso, estava ali, passeando, e aí de repente diz que do terraço ele viu uma mulher muito bonita, né? Quando ele viu essa mulher muito bonita tomando banho, puxa, aquilo atraiu os olhos de Davi. Você sabe que o homem ele é visual por natureza, não é? Isso é uma característica do perfil masculino. Os homens são extremamente visuais. E Davi não fugia à regra, era um homem viril, um homem forte, um guerreiro, não é? Então aquilo chamou demais a atenção dele, a mulher era bonita, não é? E ele viu aquela mulher tomando banho, e então mandou alguém, verso 3, procurar saber quem era ela. Ele mandou alguém: quem que é aquela mulher lá? Mulher bonita, não é? Até aí, joia, né? Tá assim, tá ultrapassando alguns limites, tá assim... infelizmente já começou a ir por um caminho que pode não terminar bem, né? Mas o que vai acontecer aqui agora é o que vai determinar isso, porque assim, ó, quando ele manda saber quem é ela, alguém veio e trouxe a notícia, disse, ó, disseram-lhe, ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Opa! Então aí já era mais do que suficiente para acender a luz vermelha. A luz amarela já devia ter acendido bem antes, mas não acendeu. Não acendeu. Infelizmente, né, Davi, ele estava comprometendo alguns valores. Ele estava comprometendo, né, algumas crenças que são inegociáveis e alguns valores. E levou ele ao quê? Né, quando ele recebe a notícia de que essa mulher é casada, e é casada com um soldado dele, o Urias, o Hitita, né? Isso era mais do que suficiente para ele, ó, retroceder, dar 10 passos para trás, mas infelizmente, né, a concupiscência, a Bíblia fala, dos olhos, seria a cobiça dos olhos, fisgou ele, fisgou Davi. Diz o texto, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Puxa vida, Davi possuiu essa mulher. Eu não vou entrar muito a fundo, né, o que vai acontecer, você deve conhecer a história. Aqui começa uma ladeira abaixo, a partir daqui, a Bíblia diz, no livro dos Salmos, diz que um abismo, você já leu? Um abismo chama outro abismo. Um abismo atrai outro abismo. Meu pai, a partir daqui é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Por quê? Você vai ler o contexto se você não conhece.
Davi, ele vai ultrapassar todo e qualquer limite imaginável, todo e qualquer limite. Ele vai cometer pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado. Que tragédia, que tragédia. Obviamente que essa tragédia não ficou sem consequências. Obviamente, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus justo, entenda isso. Não é? O salário do pecado, diz as Escrituras, é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Que coisa, isso aqui vai trazer consequências por gerações, gerações. Não é? Como dizia o saudoso e santo doutor Russell Shedd, esse santo homem de Deus, que abençoou tanto a igreja brasileira, Dr. Russell Shedd, ele tinha uma máxima, que ele dizia o seguinte, que muitas das vezes, por causa de um prazer momentâneo, nós comprometemos valores eternos, por conta de, sabe, ali, algo momentâneo, puxa vida, e foi o que aconteceu com Davi. Mas eu não quero entrar e não é o escopo do que eu quero falar com você. O que eu quero chamar a tua atenção, eu quero despertar você para algo aqui, porque aqui diz que Davi, ele no tempo em que os reis iam para a guerra, na primavera, né, os reis estavam indo para a guerra, Davi não foi para a guerra, né? E aí o texto ainda acrescenta mais coisas, porque diz que ele estava lá, sabe, à tarde, estava um ócio, mas não era um ócio, o ócio não é negativo, não, pelo contrário, existe o ócio criativo, muito importante, né? Você tirar tempo, mas tempo para quê? Tempo para meditar, tempo para pensar, inclusive para descansar. O descanso ele vem de Deus, a Bíblia fala sobre o princípio do descanso, né? A Bíblia fala, joia, mas nesse caso aqui, o que a gente percebe é que Davi, ele estava como que entediado. O tédio não é de Deus, o ócio criativo, ele é de Deus. Deus usa o ócio criativo, né? Aqueles momentos ali de solitude, aqueles momentos ali de descanso, para ministrar a gente. Lógico, não tenho dúvida disso. Mas aqui, o que mostra para mim, é que esse homem estava entediado. Esse homem estava entediado, né? Quem sabe, Davi, ele já havia atingido os objetivos, ele já havia alcançado as metas que ele estabelecera para si mesmo, não é? Ele vinha gozando de vitória em vitória, triunfo em triunfo. E aí é onde eu quero falar com você, é o que eu quero transmitir para você, é o seguinte: o maior inimigo que eu enfrento, que você enfrenta, não são os meus fracassos. A maioria de nós pensa que o fracasso, a derrota, o erro, ele é assim, nossa, capital, é algo, meu Deus do céu, é o maior inimigo. Não. Deixa eu alinhar algo com você. Em meio aos fracassos, em meio às derrotas, em meio às perdas, estão os maiores crescimentos. Estão os maiores crescimentos na minha vida, na sua vida, estão em meio a essas situações. Sabe? Quando eu e você provamos esse dissabor, presta atenção aqui, dissabor, sabe, esse mau gosto da derrota, esse mau gosto de um fracasso, de um erro, né, que é momentâneo, escute, é momentâneo. Esse erro, esse fracasso, essa perda momentânea, ela não define quem eu sou, quem você é, pelo contrário, mas nós podemos tirar muita coisa boa daí, nós podemos aprender. Existe uma máxima, que é uma máxima do Vale do Silício, você já deve ter ouvido, não é uma novidade, não é nenhuma novidade, Vale do Silício, né, que é aquele lugar que promove ali tecnologia, né? Hoje essa revolução tecnológica que tem acontecido no mundo, muito passa pelo Vale do Silício, e lá eles têm uma máxima. Qual que é a máxima do Vale do Silício? Olha aqui, a máxima é R, mas R rápido. R, mas R rápido. Não é? Ou seja, o erro não é o teu inimigo, o erro não é o meu inimigo. A perda, o fracasso, a derrota momentânea não é nossos inimigos, pelo contrário. São oportunidades de nós reavaliarmos, são oportunidades de nós realmente pararmos, refletirmos e aprendermos algo. Agora, eu vou te dar uma palavra aqui que talvez você vai se chocar. O maior inimigo que eu enfrento, que você enfrenta, são os nossos últimos sucessos.
os últimos sucessos, as últimas vitórias, as últimas conquistas, elas têm o poder de se tornar o maior inimigo na minha vida, na sua vida, na minha trajetória, na sua trajetória. E eu vou te explicar por quê. Olha, a grande maioria de nós tendemos a relaxar, a entrar num estado que é chamado de status quo ou zona de conforto. Cheguei lá, atingi o meu objetivo, atingi a minha meta, joia, que bom. Deixa eu te falar uma coisa, quando você alcança um objetivo, uma meta, é extremamente importante que você celebre isso, tá bom? Aprenda a celebrar as suas vitórias, aprenda a se alegrar, se alegre em Deus, seja grato a Deus, faça festa mesmo, faça festa, porque você alcançou aquele objetivo, aquele resultado tão esperado. Glória a Deus, mas cuidado. Deixa eu dar uma palavra para você aqui agora. Cuidado, muito cuidado, para você não entrar numa zona de conforto. Você, de repente, estaciona, e este lugar é um lugar muito perigoso. É um lugar onde você não cresce. Esse lugar é um lugar onde você não avança. Esse lugar é um lugar onde você não progride. E olha, eu tenho visto muitos homens de Deus. Eu tenho visto muitos líderes que, infelizmente, eu mesmo já provei isso. Eu vivi isso na carne, sabe? Persegui algo, me dediquei a algo, eu dei tudo de mim, gastei minha energia, meu tempo e cheguei aonde eu almejava. E ali eu falei, uau, agora é sombra e água fresca. Ponto, cheguei lá. Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, que é um ícone da fé para mim, né? Um dos maiores referenciais da história sagrada, da história bíblica, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança. Paulo, para mim, ele realmente é um referencial dos maiores. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em um determinado momento, ele diz assim, olha, isso porque ele já estava lá na frente, já tinha aberto dezenas de igrejas, já tinha discipulado muita gente, já tinha ganho multidões para Jesus, levado multidões a Cristo, mas aí ele, com toda humildade, ele diz o seguinte, eu não julgo tê-lo alcançado, eu não julgo que eu cheguei lá, eu não julgo que eu alcancei, mas uma coisa eu faço, olha o que Paulo diz, eu esqueço das coisas que ficam para trás de mim e eu avanço, eu prossigo rumo ao alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação. Isso para mim, isso me desafia, isso me instiga. Todas as vezes que eu penso sobre isso, eu falo, nossa, se um homem do quilate do apóstolo Paulo, um líder do quilate do apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele julga não ter alcançado, não ter chego lá, mas ele prossegue, ele continua na corrida, lá na frente, lá no final, quando ele está prestes a ser oferecido como um sacrifício, ele seria martirizado, você sabe disso, lá na epístola de Timóteo, segunda epístola, fica claro isso aí, ele estava pronto para ser entregue, para ser martirizado, né? Seria decapitado, aí ele vai dizer assim, olha, eu corri a corrida, toda ela, não foi um pedaço, sabe, na corrida, se você estudar a biografia dele, você vai ver que no começo ele começou muito mal, ele era um grande perseguidor da igreja, ele era um homem que perseguia a igreja de Jesus, capítulo 9 de Atos, mas o 8 você vai ver ali, né, uma situação assim, meu Deus, assustadora, quando ele consente na morte daquele lindo jovem que é Estevão, não é? Ele era um perseguidor da igreja e ele achava que ele estava assim, ó, uau, estou fazendo a obra de Deus, estou agradando a Deus, ele achava que fazendo isso ele estava agradando a Deus, servindo a Deus, então, ele começou mal, mas deixa eu te falar uma coisa, o que importa, muitas das vezes, não é como você começa, é como você termina. E Paulo vai falar isso para a gente, fala assim, olha, eu corri a carreira. É uma jornada, querido, que não é uma corrida de 100 metros. Se prepare, porque não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de explosão momentânea, 10 segundos, 12 segundos, sei lá quanto tempo uma corrida de 100 metros, qual que é a média, né? Se pegar o Usain Bolt aí, imagina, o cara que
atingiu assim recordes em cima de recordes, eu não tenho ideia, o tempo. Mas a vida cristã não, a vida cristã é uma maratona, é uma jornada, né? É resistência, é resiliência, é perseverança, é realmente prosseguir, mesmo quando você diz, nossa, não estou aguentando mais, mesmo quando você diz, nossa, né? Você continua. E olha, um dos segredos é, cuidado com o seu último sucesso. Cuidado com o seu último sucesso. A gente aprende isso com o apóstolo Paulo, porque ele diz isso, ele fala assim, olha, eu não alcancei. E lá no final da corrida, a linha de chegada estava logo ali diante dele, aquela fita vermelha, o prêmio estava preparado para ele, sabe? Aquele grande prêmio que Jesus prometeu para ele estava lá, ele estava para cruzar essa linha de chegada e ele diz, eu corri a carreira, eu corri toda ela, aleluia. Ele fala assim, olha, eu lutei, eu batalhei o bom combate. Ele soube quais batalhas valiam a pena lutar. Ele soube. E ele lutou as batalhas certas. Ele disse, eu lutei o bom combate. Eu corri a carreira, ele diz. Mas ele completa e diz, eu guardei a minha fé. Eu não abri mão dessa fé que me foi dada, aleluia. Então, querido, você e eu fomos chamados para prosseguirmos. Você e eu fomos chamados para não nos estacionarmos nesse lugar, muitas vezes confortável, onde a sua última vitória, o seu último sucesso, a sua última conquista, olha aqui, talvez está tentando você. Talvez você está, nesse exato momento, falando assim, nossa, eu mereço. Verdade, você precisa ter umas boas férias, você precisa ter um bom descanso, você precisa, sabe, celebrar essa grande vitória que você tem tido, sim, né? Vencemos, saímos de uma pandemia, um período assim, terrível, praticamente 2 anos, meu Deus do céu, e você venceu, olha isso, glória a Deus, se alegre em Deus, glorifique a Deus, mas, cuidado para você e eu, para que nós não incorramos no pecado do rei Davi, esse mesmo pecado que levou Davi a provar uma grande tragédia, uma tragédia pessoal e uma tragédia familiar, como consequência. A espada não se apartou da casa dele. Coisa terrível, infelizmente. Sabe, Davi, ele sofreu demais, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e um homem segundo o coração de Deus, infelizmente, se ele não guardar o coração, se ele não vigiar, ele também tropeça e cai, tá bom? Você que está aí, cuidado com o orgulho espiritual, muito cuidado de achar que você é blindado, sabe? Tem algumas pessoas que acham que elas são imunes, que com ela não, olha, muito cuidado, isso aí pode se tornar uma tragédia na sua vida. Seja humilde diante de Deus, reconheça as suas áreas vulneráveis, reconheça, todos nós temos fraqueza, não existe esse conto aí do super-homem, um homem de aço, né, que é invencível, olha, até o super-homem tem uma criptonita, cuidado, eu não sei qual é a sua criptonita, não sei qual que é, mas vigia, estou falando com muito temor de Deus aqui agora, e eu vou dizer para você que está aí, você que está recebendo essa palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo, tá bom? O inimigo da minha alma, da sua alma, o inimigo das nossas almas, ele não vai desistir. Eu brinco, né? Me entenda quando eu disser isso, pelo amor de Deus, não tira isso do contexto, porque senão vira um pretexto desgraçado aí, né? E aí vira uma tragédia, mas eu brinco, que até o diabo tem qualidades, e uma das principais qualidades que eu vejo no Satanás é perseverança, mesmo sabendo o final dele, mesmo sabendo que ele já perdeu, anunciado, as escrituras, elas anunciam isso, mas ele não desiste. A Bíblia diz, não desprezeis os ardis do inimigo, não desprezeis, ele anda ao meu derredor, ao seu derredor, ele ruge como um leão, ele não é um leão, eu sei disso, você sabe disso,
O leão é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ele ruge como um leão e ele está tentando tragar quem ele possa. Por isso a palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de você. Sujeite-se a Deus, querido. Em que área da tua vida você não está se sujeitando a Deus? Em que área da sua vida você está se achando autossuficiente? Não, eu sei, eu sou, eu posso, é do meu jeito. Quando a palavra de Deus, ela mostra o mapa para mim e para você, ela mostra qual é o caminho que eu e você devemos trilhar. Mas aí, infelizmente, quantos, meu Deus, tem de misericórdia. Quantos entraram por esse caminho de engano? Se acharam assim, sabe, autossuficientes, imunes, blindados. Não somos. Seja humilde diante de Deus. Davi vinha de sucesso em sucesso, de vitória em vitória, imagine só, saiu do pasto, não é? Saiu de uma condição de preterido, abandonado, esquecido pelo próprio pai, pelos irmãos, não é? Mas Deus o escolheu, Deus o chamou, Deus o trouxe para esse lugar de destaque. Foi Deus, foi a mão do Senhor, foi a graça e a misericórdia do Senhor na vida de Davi. Ele saiu desse lugar. Ele saiu de um tempo de perseguição extrema, onde ele foi severamente perseguido. Você conhece a história, não vou me deter aqui, meu tempo já encerrou, tá bom? Ele saiu desse contexto e Deus o coloca assentado no trono. E Deus confirma o trono dele, olha aqui para mim. Deus confirma o trono de Davi. Deus põe a mão sobre ele, sabe? Estabelece a casa de Davi. Deus faz promessas poderosas, tremendas a Davi e sobre a casa dele. Davi vinha de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Mas é uma pena, mas eu tenho que acrescentar esse mas. Mas, nesse momento de conforto, nessa zona de conforto, esse lugar que é tão perigoso, esse lugar que nos impede de continuarmos, esse lugar tão tentador, que nos impede muitas vezes de prosseguirmos, de avançarmos, de perseverarmos, aquele lugar onde nós somos autoindulgentes. Sabe o que é autoindulgente? Você fala assim, eu mereço, eu posso, eu mereço. Cuidado com isso, querido, porque isso trouxe tragédia na vida de Davi. No tempo em que os reis iam para a guerra, ele não foi. Na primavera, que lugar, tempo bonito, né? Que tempo lindo, mas os reis iam para a guerra, Davi não foi, ele ficou em Jerusalém, e numa tarde de ócio, numa tarde onde ele baixou a guarda, de repente, caminhando sobre o terraço, algo chama a atenção dele, e aquilo se transformou na ruína de Davi. Então cuidado, esse é um recado que eu tenho da parte de Deus para trazer para você, tá bom? Eu gostaria que você aí avaliasse, que você, a partir dessa mensagem, você passasse um pente fino aí agora, faz esse autoexame. Eu estou entregando essa mensagem, eu estou compartilhando o que Deus colocou no meu coração, mas é você que vai julgar, é você que vai parar aí agora, mas com toda franqueza. Volte-se para Deus agora, vamos fazer isso? Vamos nos voltar para Ele em oração agora? Vamos pedir que Ele esquadrinhe a gente, como Davi mesmo orou, ele disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu esquadrinhas todo o meu ser. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, a palavra nem chegou na minha boca, Tu já sabes, Senhor. O Senhor esquadrinhas o meu ser. Senhor, eu quero agora, quero me derramar diante do Senhor. Será que eu não estou, de repente, negociando? Será que de repente eu não estou sendo muito autoindulgente comigo? Será que eu estou começando a negociar coisas que a Tua palavra é tão clara, a palavra de Deus é clara, querido, olha aqui para mim, a palavra de Deus é clara. São coisas que a gente não precisa, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas e a palavra de Deus, ela não é clara acerca de alguns pormenores, sabe? Isso, aquilo, tudo bem. Mas tem coisas que a palavra de Deus, ela é categórica. E por que a palavra de Deus é categórica? Porque Deus sabe que isso
isso pode redundar, pode refletir na minha eternidade, na sua eternidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Não podemos negociar aquilo que está explícito, aquilo que é algo claro nas Escrituras. Não negocie, não negocie, cuidado. Principalmente se você tem vivido assim, um período de sucesso, de vitória, as coisas têm dado certo para você, a gente tende a relaxar. A gente tende a relaxar. Então eu quero submeter isso agora com você aqui em oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus, que o Espírito Santo possa falar comigo, com você, que Ele possa trazer luz agora. Que Ele possa trazer luz. Senhor, a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Então a palavra foi ministrada, a palavra foi compartilhada aqui agora. E eu quero que o Senhor, ó Pai, eu te peço, o Senhor use essa palavra para falar com a gente. Usa essa palavra, Deus, para despertar alguém, Deus, que quem sabe começou a entrar nesse lugar que é muito perigoso. É uma região muito perigosa, muito perigosa. É um lugar de relaxamento tão grande que a gente baixa a guarda, a gente, quem sabe, começa a negociar coisas que antes a gente não negociava por nada e nem por ninguém. Por nada nem por ninguém, mas de repente a gente começa. A gente entra numa zona de conforto. Por quê? Ah, mas eu venci até aqui. Mas o fato de a gente ter vencido até aqui não é a garantia. Se nós não nos posicionarmos, se nós não estivermos sóbrios e vigilantes, se nós não estivermos com a guarda levantada, porque nós estamos numa guerra, até o último dia, até o último segundo aqui, nós estamos numa guerra espiritual. Nós podemos ser terrivelmente, como foi Davi, nocauteados pelo inimigo, terrivelmente vencidos, terrivelmente envergonhados, como foi com Davi, e custou tão caro, não é? Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa pessoa que está aqui agora, ajuda ela, Senhor, nos ajuda, Senhor, eu estou clamando, estou suplicando aqui agora por mim e pelos meus irmãos, em o nome de Jesus, ó Deus, em o nome de Jesus eu estou te pedindo, não nos deixa, Senhor, cair nas tentações, não deixa a gente cair não, a Tua palavra diz que o Senhor dá livramento na própria tentação, diz que na própria tentação o Senhor vem para a gente com livramento, para a gente poder, a gente não vai ser tentado acima daquilo que a gente dá conta. Tua palavra diz, vocês não são tentados acima das forças de vocês, e na própria tentação, Deus vai dar o escape, Deus dá o escape para esse meu irmão, não deixa ele cair na tentação, livra ele do maligno, Deus, livra ele, livra, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã do maligno, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, eu oro, Senhor, para que esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que está aqui, possa se sujeitar ao Senhor. A única maneira, eu tenho falado tanto sobre isso, a única forma que a gente tem de resistir o diabo, de fato e de verdade, vencê-lo, é nos submetendo ao Senhor e à Tua palavra. A palavra diz, sujeitai-vos a Deus. E aí diz, e resistir ao diabo. Não adianta querer resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Tem gente que está invertendo a ordem das coisas e por isso, ó Deus, ela está sob risco, debaixo de, ó Deus, um risco premente, se já não foi vencido, se já não caiu, ó Deus, porque a Tua palavra diz, quem está de pé, cuidado para não cair, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Ah, Senhor, se essa pessoa não caiu, mas ela estava a um triz disso, eu estou suplicando por ela, eu suplico por mim e por ela, que nós possamos nos sujeitar a Ti e a Tua palavra, Senhor, sujeitar, e aí nós vamos resistir o diabo, e ele vai fugir de nós. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui, eu abençoo o Teu povo, abençoo a Tua igreja, nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos, a avançarmos, em nome de Jesus, nos renova, nos fortalece, nesses dias finais do ano de 2021, um ano que não foi tão fácil, ó Deus, um ano que
trouxe consigo ainda muito resquício do ano 2020 e muita batalha. Ó Deus, a gente precisa de um renovo, mas a Tua palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, trabalharão e não se fadigarão. Deus, traz o Teu renovo, fortalece a gente, renova a gente, dá-nos visão renovada, Deus. Não deixa a gente se acomodar, não deixa a gente se dar por satisfeito. Tem muito mais, ó Deus. Coisas maiores estão por vir, coisas maiores. Eu sei que grandes coisas, eu tenho profetizado isso todos os dias. Grandes coisas vão acontecer, coisas maiores. Mas a gente precisa, Senhor, prosseguir. A gente precisa perseverar. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz a palavra. Hebreus capítulo 10, lá no finalzinho, versículo 32, 33, 34, 35. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que perseveram, aqueles que insistem, que prosseguem para a salvação da alma. Aleluia. Eu oro e eu já te agradeço, ó meu Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê e recebe, diga amém. Olha, eu não posso encerrar sem apelar para você. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não fez a oração de confissão, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz, morreu no meu lugar, morreu a minha morte para me dar a sua vida. Por isso eu me arrependo dos meus pecados, porque foram eles que levaram Jesus a morrer naquela cruz no meu lugar. Então eu me arrependo e eu me volto para Ti, de todo o meu coração. Eu Te recebo. Eu recebo o Teu perdão, eu recebo a Tua salvação. Pela fé, no nome de Jesus. Se você não fez isso, faça isso. Faça essa oração aqui que eu acabei de fazer com você. Confessa Jesus como teu Senhor e Salvador. Entrega teu caminho a Deus. Sabe por quê? O demais Ele vai fazer. Ele vai cuidar de você. Ele vai dirigir a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Para a glória e louvor do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Olha, esse momento para nós é um momento muito especial, não é? É um momento que a gente chama de momento fé e finanças. Eu quero me dirigir a você, que está aí, né, do outro lado, e com todo cuidado, toda parcimônia, mas com muita franqueza e sinceridade, nós precisamos aprender acerca desse tema, finanças, administração. Você já deve ter ouvido que a Bíblia fala mais sobre administração, finanças, bens e riquezas, do que qualquer outro assunto. Você sabia que Jesus falou mais nas suas parábolas, mais sobre administração, fé e finanças, sobre recursos, do que ele falou de qualquer outro assunto? Fé, olha, um tema tão importante, do que céu e inferno. Jesus falou mais nas suas parábolas. Por quê? Porque esse assunto, ele tem tudo a ver comigo e com você. É importante entender isso. Só que deixa eu te ensinar algo que tem sido um tema de tanta controvérsia. Primeiro, você que está aí, ninguém é obrigado a dar nada. Ninguém é obrigado. Eu não estou ensinando você para te forçar a fazer algo que você não queira fazer. Pelo contrário, a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. Não é? Deus ama quem dá com alegria. Então, entenda isso. É um zelo, é um cuidado. Deus, Ele não quer falar somente os 10%, dá o dízimo, traz o dízimo na igreja, ou faz um pix aí, vai aparecer, aparece na tela aí, os irmãos sabem, né? Você pode fazer isso de várias formas e tal, mas eu não quero te ensinar sobre isso. Eu quero te falar sobre 100%. Jesus não quer 10% seu, Jesus não quer 10% meu. Jesus não aceita, hoje Ele não aceita só isso. Isso é apenas uma referência.
É a partir daí que eu, através da minha fidelidade no dízimo, nos dízimos, não é? E nas ofertas, que eu estou entendendo, é verdade. E nessa atitude, nessa entrega, né? É um ato de reconhecimento, é verdade. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é o dono da minha vida. Ele me deu tudo, Ele me dá a vida, Ele me dá o tempo, Ele me dá a saúde, Ele me dá o trabalho, tudo vem da mão dEle. Como disse Paulo, né? Quem deu a Ele primeiro que Deus tenha que devolver? A gente não deu nada primeiro para Deus que Deus vai ter que devolver para a gente. Pelo contrário, é Deus que nos dá. E quando a gente entrega, quando a gente devolve a partir dos dízimos, ou a partir de ofertas especiais que você pode fazer, tenho falado sobre isso, sabe? Ajudar a viúva, ajudar o órfão. Existem tantas coisas assim que são tão relevantes, projetos, né? Nós mesmos, olha, levantamos aí uma grana, um recurso para furar um poço lá num outro país, numa outra nação, a nação sofrida, Burkina Faso, né? Temos ajudado missionários, temos enviado recursos para outras igrejas, temos assim, feito a partir da tua contribuição, das contribuições, a gente tem feito muito, mas você também pode fazer, você pode, na medida que Deus tem dirigido você, mas olha, eu quero te lembrar, Deus, Ele não quer os seus 10%, Deus quer tudo de você, Deus quer tudo de você, a sua vida é dEle, inclusive o seu trabalho, as suas finanças. Entrega teu caminho ao Senhor. É fácil a gente entregar, às vezes, um casamento que está falido, que a gente precisa que Deus ponha a mão. A maioria das pessoas, elas buscam a Deus pelas bênçãos temporais. Às vezes até na vida financeira, quando está com problema, dificuldade, Deus me ajuda, Deus abre a porta, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, joia. Só que, em momentos, como a mensagem trazida nessa noite, momentos de vitória, de abundância, momentos que a gente está numa condição assim, sabe? Melhor, o que a gente tende a fazer? Se acomodar. Muitas vezes deixamos de honrar a Deus, deixamos de reconhecer a Deus em todos os caminhos. Então eu quero insistir com você, reconheça a Deus em todos os teus caminhos, inclusive na tua vida financeira, na tua vida profissional. Consagre a Ele, consagre a sua vida, mas consagre também, quando nós entregamos dinheiro, querido, entenda uma coisa, a comunidade, ela precisa de dinheiro? Precisa, né? Para suprir as despesas, tudo que a gente tem aqui, não vou ficar falando sobre isso, mas Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Aí você fala, então por que vocês falam de dinheiro? Porque quando eu entrego dinheiro, lembra que esse dinheiro, ele representa a nossa vida. Você gastou tempo, energia, recursos intelectuais, mão de obra, você investiu da sua vida, do seu tempo, para ganhar aquele dinheiro. Então, quando você leva o dinheiro, na verdade, você está levando a sua vida. Deus está recebendo ali, é a sua vida. Obviamente, a partir das finanças, como um ato de que você reconhece, Deus, Tu és o dono de tudo, o Senhor me deu, e eu estou aqui consagrando a Ti. Amém? Eu quero orar agora, abençoando você, eu quero orar consagrando a Deus, todos os dízimos e ofertas. Se você tem uma oferta que é missionária, tá? Você vai colocar, se você fizer um Pix, escreve lá, oferta missionária. Né? Esse recurso ele é enviado, né, para esses trabalhos missionários, né, para missionários. Eu estou comovido com o trabalho do evangelista Edson Teixeira, né, está no Paquistão. Essa semana eu acompanhei, ele resgatou lá uma família que vivia na escravidão há 50 anos, fazendo tijolos lá, né? Se você colocar ali no Facebook, você vai, evangelista Edson Teixeira, você vai ver, sabe, um casal já com mais de 70 anos, judiação, acabados, viveram escravizados, nunca conseguiu pagar uma pseudo dívida, e aí ele pagou, se não me engano, foram $1.000 pro algoz, para aquele, né, que detinha ali, eles na escravidão, e ajudou essa família, colocou eles debaixo de um teto, e os recursos que são levantados aqui, diversas pessoas no Brasil que apoiam, ajudaram, e esse casal, então, é uma família, né? Eles estão libertos, olha que coisa linda. Então, olha, se você deseja fazer parte de algo maior do que você, né? Porque não vale a pena, querido. Uma vida pequena não vale a pena, Deus tem coisas muito maiores. Então, eu quero orar para que você realmente possa se dispor
dispor a ser bênção, a ser instrumento de Deus, e uma das maneiras é servindo através das finanças. A Bíblia diz que quem contribui, contribua com liberalidade. Amém? Deixa eu orar com você. Pai Santo, a minha oração é para que essa palavra alcance a mente e o coração dessa pessoa que está aí. É o Senhor que fala, é o Teu Espírito Santo, ó Deus. Então, faz essa obra. Eu quero consagrar a Ti todos os dízimos e ofertas missionárias. Eu consagro ao Senhor, a obra do Senhor, ó Deus, ao uso, Pai, exclusivo da obra do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino venha, para que a gente avance, ó Deus, para que a gente possa investir mais, fazer mais, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas também quero abençoar essa pessoa, que ela possa colher na vida dela, que ela possa, ó Deus, ver o fruto do penoso trabalho. Destrava essa pessoa, ó Deus, que parece que não vai, parece que patina, não sai do lugar, não prospera, muda a história dela. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, e te agradeço, Deus Trino, Uno, Pai, Filho, Espírito Santo. Se você crê, recebe, diga amém bem forte. Graças a Deus, amém.